Professor Jorge, pode iniciar. Sim, sim. Muito bem. Então, eh, muito boa noite. Aqui em Portugal é boa noite, mas realmente no Brasil não é boa noite, é boa tarde. Mas de facto aqui são quase 10 horas da noite e é um grande gosto, como imaginam, participar neste primeiro Congresso Internacional de Sustentabilidade, Ambiente e Direitos Fundamentais, CONISAF, é um bom acrónimo, e agradecer a vossa lembrança e dizer que é para mim uma grande honra estar. Não, infelizmente estou online, estou a falar de Lisboa. Bem gostava de estar aí, portanto, precisamente em Belém do Pará, que não conheço já o Brasil, já estive em muitos lugares do Brasil, mas Belém ainda me falta conhecer este lugar, dos poucos que falta conhecer, mas desejo realmente dar aqui os parabéns, desejo parabenizar toda a organização e todos os palestrantes que foram falando ao longo destes 2 dias, e é uma grande honra, com certeza, aqui dizermos algumas palavras no fim deste congresso. Também gostaria de deixar uma saudação especial ao professor Fábio Veiga, pela lembrança também de ter dirigido este convite, assim também como a todos os colegas que fazem parte desta sessão e que depois também farão o encerramento oficial deste mesmo congresso. Eu dei como tema para este congresso os novos direitos fundamentais. E, de facto, nós estamos hoje numa fase em que a matéria de direitos fundamentais está de novo a fervilhar. Eu até diria que talvez seja das matérias que têm a ver com a evolução do direito constitucional aquela que está sempre na ordem do dia, está sempre em movimento. É precisamente a matéria dos direitos fundamentais. Aliás, basta pensar na evolução do próprio constitucionalismo, desde lá atrás das revoluções liberais, a Revolução Americana, a Revolução Francesa e as outras revoluções que fomos tendo, a Revolução Constitucional Portuguesa, que também abriu caminho, a verdade é essa, à independência do Brasil, mas todas essas, desde essas revoluções até hoje, a questão dos direitos fundamentais tem estado sempre na ordem do dia e, portanto, é sempre um tema fundamental quando nós discutimos a qualidade do Estado de Direito democrático que pretendemos levar a cabo. E é por isso também que muitas vezes se faz referência às várias gerações de direitos fundamentais. E, portanto, isto é como na arqueologia. Nós costumamos distinguir tempos históricos conforme o tipo de ossos que vamos encontrar, o tipo de fósseis que vamos encontrar. Os fósseis podem ser medidos ao longo do tempo, podem ser datados, assim também ao longo do tempo, não sendo propriamente matéria fossilizada, mas viva, mas os direitos fundamentais também têm uma marca do seu próprio tempo. Aliás, costumamos até referir às várias gerações dos direitos fundamentais. A primeira geração teve que ver com o início do constitucionalismo, os direitos de liberdade, quando de facto, sobretudo na Europa, nos outros países, coincidiu com o nascimento dos países, com a independência, mas na Europa corresponde a uma fase em que deixámos de ser Estados absolutos, monarquias absolutas, e passámos a ter Estados de direito, Estados limitados pelo direito e por uma Constituição escrita, e portanto ou republicanos ou monarquias que se tornaram monarquias constitucionais, e portanto foram direitos muito importantes, as liberdades públicas, garantias no âmbito do direito penal, do direito de processo criminal, portanto vários direitos novos, os chamados direitos de primeira geração, ou às vezes dizemos os direitos de liberdade ou direitos de defesa. Depois, no século XX, e sobretudo a partir do final do século XIX, com a questão social, surgiram novos direitos, que nós dizemos de segunda geração, os chamados direitos económicos, sociais e culturais. Já são direitos que resultam do falhanço do capitalismo, digamos assim, novecentista, que de facto inaugurou um novo tempo económico, mas também mostrou as desigualdades e as fragilidades num mercado que não era regulado e que também se prestava a várias injustiças, e depois também no confronto entre várias ideologias que nasceram, os vários socialismos, sobretudo no século XIX, em que houve um grande debate ideológico sobre várias correntes socialistas, incluindo também, numa outra resposta, a própria doutrina social da Igreja, que nasce no século XIX com um novo vigor, digamos, para enfrentar problemas sociais colocados por um capitalismo excessivo e uma industrialização desenfreada que, de facto, desabou no século XIX. E, portanto, mas isso depois abre caminho ao século XX aos direitos de segunda geração, direitos económicos sociais,
que aqui na Europa, sobretudo, experimentámos a partir da Segunda Guerra Mundial, porque antes disso, entre as duas guerras, não houve condições de desenvolver, houve um período de tempo de paz entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A primeira terminou em 1918, a segunda começou em 1939, e, portanto, não houve propriamente muito tempo para instalar um Estado Social, embora ele já tivesse sido pronunciado, sobretudo na Constituição Alemã de Weimar, que se faz alguma referência já a direitos sociais, e em algumas outras constituições, mas verdadeiramente o Estado Social Europeu só seria estabelecido depois, na segunda metade do século XX, com vários sistemas sociais de saúde pública, escola pública, previdência social pública. Tudo isso são os novos sistemas que, de facto, ainda estamos a viver, embora hoje se questione muito e se fala até na crise do Estado Social, como se fala na crise do Estado Democrático, ou na crise do Estado Nacional, ou na crise do Estado Seguro. Enfim, há várias crises que hoje nos apoquentam, mas de facto aqui a segunda geração corresponde aos direitos económicos, sociais e culturais. Depois, a partir já, quando se chega já ao fim do século XX, começa a aparecer uma outra geração de direitos que nós costumamos identificar como terceira geração de direitos, em que aparecem novas realidades que não são abrangidas pelos direitos de segunda geração e, portanto, por isso chamamos direitos de terceira geração. São sobre questões ambientais. O ambiente torna-se um direito a partir dos anos 60, 70 do século XX, com as chuvas ácidas, com os primeiros problemas de biodiversidade, os primeiros problemas de alterações climáticas, o problema do buraco da camada do ozono. São temas que aparecem a partir dos anos 60, anos 70, e há um novo ramo de direito, sobretudo no âmbito do direito internacional, que é fundado pela célebre Declaração de Estocolmo de 1972, que é realmente um documento, digamos, muito importante, fundador de uma nova era do direito do ambiente, sobretudo do direito internacional, que depois também, hoje, é inequívoco o direito do ambiente. Aliás, ouvi as vossas comunicações neste painel e muitos falaram em questões ambientais e, portanto, isso é a prova da evidência hoje da necessidade de proteger o ambiente e do direito do ambiente como verdadeiro ramo do direito, quer interno, quer internacional. Mas a questão do ambiente, a questão também, questões ligadas à manipulação genética, as questões da biomedicina, da bioética, também aparecem já ainda no século XX, embora hoje com outro tipo de enquadramento. Hoje não se tem falado muito disto, hoje, quer dizer, século XXI, 2023, o assunto ficou um pouco esquecido nos últimos anos, tem-se falado pouco disso, mas é um assunto muito importante e já tinha sido tratado nos fins do século XX. Não se esqueçam que o primeiro bebé proveta é dos anos 70 do século XX. E, portanto, todas as questões ligadas à procriação medicamente assistida, as questões da manipulação genética, questões da clonagem. Até agora, segundo se julga, ainda nenhum ser humano foi clonado, pelo menos que haja evidência disso, embora muitos tenham dito que tivessem conseguido fazer clonagem de seres humanos, mas são problemas sérios que colocam a necessidade de intervir o direito para fazer travar processos, digamos, disruptivos de perda de identidade do ser humano. Hoje, no fundo, o sucedâneo da clonagem é capaz de ser a inteligência artificial, que é um outro tema de que eu vou já falar daqui a pouco. E, portanto, também questões ligadas à informática. É verdade que hoje nós vivemos num contexto informático muito diferente, a chamada uma nova revolução, digamos, industrial ligada à informática, ligada aos computadores, não é verdade? Portanto, uma nova fase. Digamos, uma revolução industrial já, digamos, computadorizada com a inteligência artificial, com os computadores e depois agora com a inteligência artificial, mas, na verdade, os primeiros diplomas internacionais sobre informática aparecem ainda no século XX. Portanto, isso é a chamada terceira geração. Depois, no princípio do século XXI, aparecem os direitos de quarta geração, que são já direitos que têm a ver com a proteção das minorias. E aqui as minorias têm múltiplas ramificações. Desde logo, não sendo uma maioria geográfica nem estatística, os direitos das mulheres, portanto, o empoderamento da mulher no sentido de minorias do ponto de vista fáctico, embora sendo maioritárias, julgo que no mundo as mulheres são cerca de 52% e os homens 48%, digamos, estatística geral, com mais ou menos, conforme depois os países, pode ser um pouco maior ou menor, mas essa é a estatística geral. Mas de facto, isso não corresponde ao poder que as mulheres têm na realidade social, na realidade política. E, portanto, a questão dos direitos das mulheres é uma questão que passa a ser, na verdade, encarada de frente numa lógica de direitos de quarta geração, assim como também todas as questões da igualdade dos grupos minoritários, grupos religiosos. Por exemplo, a questão da liberdade religiosa é uma questão que começa a surgir, sobretudo no fim do século XX, mas também
a questão de minorias de grupos de orientação sexual, por exemplo, também outra questão. Minorias linguísticas, hoje damos muita importância à proteção da língua. Claro que a língua representa uma nação e uma cultura, mas também significa uma identidade cultural, portanto, todos os direitos relacionados com a preservação das minorias culturais, linguísticas e culturais, além das religiosas ou da orientação sexual, mas minorias em geral, e portanto são direitos de quarta geração. Hoje, já em 2023, ou há uns anos esta parte, falamos em direitos de quinta geração. Estou aqui a recordar e faço memória do professor Paulo Benavides, um grande professor de direito constitucional brasileiro, que eu conheci bem e que faleceu há pouco tempo, já com muita idade, mas de facto marcou um tempo muito importante, um tempo de desenvolvimento do direito constitucional do Brasil, num direito constitucional progressista muito importante, que bem contrastou com o direito constitucional anterior, um direito constitucional mais classicista, não fazendo aqui nenhuma distinção, nenhuma discriminação e muito menos juízos de valor sobre todos os constitucionalistas brasileiros que eu conheço bem e que muito prezo. Mas, de facto, o professor Paulo Benavides fala até de uma quinta geração, e eu também falo já agora, por inspiração nele, e outros, uma quinta geração de direitos, são aqueles mais recentes, direito à paz, por exemplo. A guerra da Ucrânia veio mostrar que, afinal, esse direito à paz é uma coisa muito importante. Aqui na Europa, realmente a paz está seriamente ameaçada. Direito à paz, como também o direito aos recursos naturais, o direito à água, até o direito ao ar, portanto, coisas novas que se relacionam já, digamos, no fundo, num contexto ambiental, mas de maior degradação e aceleração dos problemas de natureza ambiental. Portanto, isto é uma evolução realmente riquíssima que nós temos vindo a vivenciar dentro das nossas constituições, umas mais, outras menos, mas vão reconhecendo esses direitos. Mas, em paralelo com este processo, o século XX também trouxe um outro fenómeno curioso, que foi este desenvolvimento dos direitos fundamentais, agora na lógica dos direitos humanos ao nível do direito internacional público. E como que dobrando ou duplicando estes direitos agora numa perspectiva internacional com vários sistemas de proteção dos direitos. O grande texto que é considerado o fundador é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, direitos do Homem, aprovada em 10 de dezembro de 1948, embora por acaso poucas pessoas sabem, mas como estou a falar com colegas brasileiros, mas realmente foi o continente americano o continente que primeiro aprovou uma Declaração Universal, até nem foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos de dezembro desse ano. 1948. Foi uma declaração, julgo que de volta de abril, maio desse ano, que aprovou uma Declaração Universal de Direitos e de Deveres universais do ser humano, aprovado num esforço diplomático restrito ao continente americano. Mas depois, mais tarde, claro, aquela declaração que ficaria célebre foi a declaração aprovada em Paris, na Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948. Mas, realmente, a América tem nesta matéria esta primazia de ter feito o primeiro texto universal, chamando a atenção para o fenómeno de poder haver também direitos humanos, não só no direito constitucional, mas também no direito internacional público. E isso tem um importantíssimo significado. E porquê? Porque se os direitos humanos são colocados ao nível do direito internacional, eles são, na verdade, o quê? São direitos universais. Não dependem de nenhuma cultura, nem nenhum estado de desenvolvimento. E, portanto, conseguem colocar num patamar de igualdade em todo o mundo, todos os países, todas as civilizações, independentemente do estado de desenvolvimento económico, ou social, ou cultural, e, portanto, tornando esses direitos verdadeiramente universais. E mais do que universais, direitos também que têm uma maior garantia, porque passam a ficar suportados e defendidos por uma estrutura supraestadual e com mecanismos, aliás, muito mais eficazes do que muitos Estados que muitas vezes ou não têm direitos fundamentais, ou se os têm são apenas direitos fundamentais de papel, em constituições às vezes de papel que não têm efetividade, não são constituições normativas, porque ou são constituições semânticas ou até ou nominais ou digamos mais drasticamente semânticas, para usar uma célebre trilogia proposta por um autor alemão, Karl Loewenstein, que distingue entre constituições normativas, aquelas que comandam a realidade, e constituições nominais que querem comandar a realidade, mas não conseguem. Semânticas são aquelas em que há uma inversão completa e a Constituição está ao serviço de um poder despótico e não é o contrário, não é o poder que se submete à própria ordem constitucional normativa da realidade. E, portanto, o direito nacional público neste aspecto dos direitos humanos até tem tido até mais vitalidade do que os próprios direitos fundamentais nas Constituições, porque muitas vezes não conseguimos mudar as Constituições, não conseguimos ter mais direitos fundamentais. Porquê? Porque há processos de emenda constitucional, as Constituições são rígidas, há limites temporais, não é o caso do Brasil, Portugal tem,
limites materiais ou limites de procedimento e, portanto, limites de maiorias. No Brasil, 60%, 3/5, no Portugal, 2/3. Portanto, tudo isso muitas vezes complica o acréscimo de novos direitos, porque muitas vezes os direitos acabam por ser o resultado e são colocados no conflito político-partidário e os partidos não se entendem porque querem sempre ganhar, mas quem perde são os cidadãos porque não conseguem ver consagrados novos direitos, que são novas necessidades sociais, que todos os dias vão aparecendo, aliás, como estas 5 gerações o demonstram, que ao longo de 2 séculos foi sempre necessário acrescentar novos direitos perante novas necessidades sociais e políticas do mundo que está sempre em mudança. A verdade é essa. Mas o que é curioso aqui é que, na verdade, acabou por ser o direito internacional a influenciar os destinos do próprio direito constitucional. Se é verdade que o direito constitucional provocou a chamada constitucionalização dos direitos humanos, isto é, exportou para o direito internacional os direitos que primeiro nasceram nas constituições e até certos mecanismos de lhes dar maior efetividade, também é verdade, podemos ter cá o processo inverso de internacionalização dos direitos fundamentais constitucionais, porque muitas vezes os direitos acabam por entrar nas ordens jurídicas nacionais, não tanto por revisões da Constituição, por emendas constitucionais, mas por causa de novos tratados que os países vão aprovando, e então os novos direitos vêm através dos tratados que são incorporados nas ordens jurídicas nacionais. Aliás, basta pensar no caso do Brasil, a importância que foi da emenda 45, em várias coisas, não só a criação do Conselho Nacional de Justiça, mas também a possibilidade de consagrar expressamente no artigo 5º, parágrafo 3º, salvo erro, a possibilidade, ou segundo, de acrescentar novos direitos com o mesmo valor de direitos constitucionais, direitos fundamentais, com os tratados, desde que sejam aprovados com a mesma maioria de uma maioria de emenda de revisão constitucional, emenda constitucional. E, portanto, isso é realmente um sinal de que muitas vezes é mais fácil que esses direitos venham por fora ou por cima do que propriamente sejam criados e com dificuldade no contexto da conflitualidade política ou partidária. Portanto, há aqui dois processos paralelos de constitucionalização dos direitos humanos internacionais, mas também de, internacionalização de direitos fundamentais constitucionais nas ordens jurídicas internas e, portanto, com dois, digamos, uma estrada com 2 mãos, com 2 sentidos, mas em que verdadeiramente na substância, no catálogo dos direitos, é de facto o direito internacional que acaba por ir mais à frente, mais longe, em novos direitos que vai consagrando, sobretudo quanto aos direitos das minorias e no caso dos direitos das mulheres. Mas eu, para terminar, queria referir aqui em particular um grupo muito específico de direitos que tem a maior importância e na qual julgo que Portugal pode dar aqui também um contributo importante num diálogo luso-brasileiro e também um diálogo internacional ou até lusófono. E eu refiro-me aos direitos humanos digitais. O que é que são os direitos humanos digitais? São direitos humanos ou direitos fundamentais, tanto faz aqui a expressão humanos habitualmente para o direito internacional, fundamentais para o direito constitucional, mas podemos usar os 2 adjetivos de uma forma indistinta, mas são direitos que têm a ver com o ciberespaço e, portanto, o seu fundamento, o seu campo de ação é no ciberespaço. Hoje mais ou menos sabemos o que é o ciberespaço, não vale a pena estar aqui a definir. Até há vários livros já que dizem que há um ciberdireito, ou, noutra terminologia, o direito digital. Eu julgo que sim, embora seja ainda um ramo do direito com contornos indefinidos, porque é direito público, é direito privado, é direito do Estado, é direito autorregulado, é direito internacional, é direito nacional. Portanto, há várias questões que estão em aberto, mas podemos dizer que, de facto, há um ciberdireito, ou há um direito digital, isso sem dúvida. E uma das dimensões do direito digital, porque não é só direitos fundamentais, o direito digital, a questão do comércio eletrónico, a questão da fiscalidade das transações eletrónicas, a questão do governo do ciberespaço, a questão da cibersegurança, a questão do cibercrime, já agora, outra questão importante, ou a ciberguerra. São várias questões que se colocam, digamos, no ciberespaço e na dimensão jurídica do ciberespaço, para além da dimensão tecnológica. Mas há também a questão dos direitos humanos no ciberespaço. E falo isto porquê? Porque Portugal recentemente aprovou uma lei, há 2 anos, a Lei 27 de 2001, de 17 de maio, que precisamente consagra, tem um título arrojado, que é o seguinte: Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital. E, portanto, o Estado português, através da Assembleia da República, aprovou uma lei, a meu ver, muitíssimo bem feita e muito original, criando uma nova categoria de direitos fundamentais ou direitos humanos, os direitos humanos ou fundamentais digitais, ou na era digital, talvez por
por simplificação, possa chamar direitos humanos digitais. E a pergunta é, mas isto é alguma coisa de novo? Também se fala hoje muito, já agora por causa disto, e não só, no chamado constitucionalismo digital, que tem a sua razão de ser, porque na verdade o constitucionalismo como processo de limitação do exercício do poder deve ser adaptado, pode e deve ser adaptado também em função da realidade do ciberespaço. E, portanto, é por isso que já vão aparecendo livros importantes sobre o chamado constitucionalismo digital. Uma das questões, não a única, é esta, os direitos humanos digitais, os direitos fundamentais digitais. Como é que eles aparecem? Qual é a sua lógica? A lógica aqui é uma lógica dupla. Ou seja, numa parte eles não são nenhuma novidade, mas os direitos humanos digitais significam que também eles se podem exercer no ciberespaço, que realmente não é bem um espaço, é um lugar imaginário virtual, em que não há fronteiras e é um espaço universal, e portanto todos os direitos que nós já tínhamos, direito à identidade, ou direito à honra, ou direito de manifestação, liberdade de opinião, liberdade de reunião, direito de petição, são direitos que se podem exercer no ciberespaço, e sabemos bem, quem anda nas redes sociais, todos andamos, que o nosso direito à honra muitas vezes é ofendido de uma forma violenta. Às vezes mal se pode dar uma opinião que seja fora daquilo que é o mainstream, porque somos logo insultados, portanto, mas temos direitos que já tínhamos antes, porque o direito à honra existe em qualquer circunstância territorial, vis-à-vis com uma pessoa, mas também existe no ciberespaço, ou a liberdade de reunião, a liberdade de manifestação. Portanto, são direitos que podem também ser exercidos no ciberespaço. Aliás, esta lei precisamente se refere a esses tais direitos no ambiente digital e fala, por exemplo, no artigo 4º, na liberdade de expressão e criação em ambiente digital, por exemplo, comprovando que esses direitos também valem no espaço digital. Por exemplo, o direito de reunião, de manifestação e de associação e de participação em ambiente digital, o artigo 7º, ou o direito à privacidade, que já existia antes, mas também há um direito à privacidade, embora às vezes não pareça, no âmbito também do ciberespaço. Agora, mas há também novos direitos. Os direitos humanos digitais não são apenas uma adaptação dos direitos de terceira geração, ou de primeira, ou de quarta, que já tenham sido formulados numa altura em que não havia internet, em que não havia ciberespaço. É que também agora há novos direitos que só fazem sentido no ciberespaço e que não existiam antes. E aí sim há uma importante novidade, ou importantes novidades que é preciso reconhecer. Desde logo um aspecto curioso que é o direito de acesso ao ciberespaço. Realmente quando o ciberespaço não existia, não pode haver um direito de acesso a uma coisa que não existia. Mas passando a haver um ciberespaço, isto é o direito de não ser excluído da internet, de poder usar os mecanismos da internet e poder usar os fluxos e os canais de comunicação da internet, é também um direito, o direito de acesso ao ciberespaço, ou o direito de o Estado não cortar arbitrariamente o direito de acesso à internet. Aqui esta carta, no artigo 5º, diz precisamente isso, é proibida a interrupção intencional de acesso à internet, seja parcial ou total, ou a limitação da disseminação de informação ou de outros conteúdos, salvos nos casos previstos na lei. Claro que depois pode haver sempre exceções, sobretudo para a proteção das pessoas e por razões de ordem criminal. E até temos um artigo importante que é o direito à proteção contra a desinformação, que é um assunto hoje muito discutido, das notícias falsas, as fake news e várias questões que têm sido surgido e que têm às vezes levantado problemas até do ponto de vista da honestidade de atos eleitorais. Mas, portanto, há desde logo um direito de acesso ao ciberespaço, mas não é só isso. Esta lei traz outras coisas curiosas, traz, por exemplo, do ponto de vista educativo, um novo direito que é o direito de os jovens terem a possibilidade de adquirir competências em matéria de desenvolvimento da educação digital, artigo 11, todos têm direito à educação para a aquisição e o desenvolvimento de competências digitais, e, portanto, e o Estado promove e executa programas de literacia digital, por exemplo, é um aspecto importante. E agora falando já dos direitos mais óbvios, já com certeza que estão familiarizados com isso, que é o direito ao esquecimento, the right to be forgotten, previsto nesta lei portuguesa no artigo 13, todos têm o direito de obter do Estado o apoio no exercício do direito ao apagamento dos dados pessoais que lhes digam respeito, nos termos e nas condições estabelecidas na legislação europeia e na legislação nacional. E o direito ao apagamento pode ser exercido a título póstumo por qualquer herdeiro do titular do direito. Portanto, a questão do direito ao pagamento dos dados é um aspecto muito importante
porque muitas vezes o ciberespaço torna-se num mundo, digamos, incomensurável de lixo, de dados errados, de dados atualizados, que podem pôr a causa, digamos, a imagem que temos em relação às pessoas que por lá circularem, porque lá deixaram os seus dados de natureza pessoal. Mas também temos outros direitos, por exemplo, o direito à proteção contra a geolocalização abusiva. Hoje sabemos que qualquer um de nós pode ser localizado através de simples uso de um telemóvel, não é verdade? Isso pode ser necessário em situações limite, com certeza, de proteção contra atos criminosos, mas isso não é a regra e, portanto, nós temos o direito a não ser localizados de uma forma abusiva, porque isso também tem a ver, é uma dimensão da nossa privacidade. E já agora, há um outro direito muito importante, aliás, as plataformas de redes sociais já começam a ter essa pergunta, quando nós criamos algum novo perfil, já aparecem estas perguntas, que é o direito ao testamento digital, artigo 18 desta lei, que posso referir. Todas as pessoas podem manifestar antecipadamente a vontade no que concerne à disposição dos seus conteúdos e dados pessoais, designadamente os constantes de perfis e contas pessoais em plataformas digitais. Portanto, podem dar orientações, no caso de morte, quanto à supressão póstuma de perfis pessoais em redes sociais ou similares por herdeiros. Não pode ter lugar se o titular do direito tiver deixado indicação em contrário junto do responsável do serviço. Portanto, se a pessoa falecendo, pode ter direito, digamos, a uma certa perpetuação digital, digamos, a uma eternidade digital, proibindo a supressão dos seus perfis, embora seja o normal, falecendo uma pessoa que o seu perfil deva ser apagado. Depois há uma outra dimensão, por exemplo, os direitos digitais perante a administração pública, aquilo que nós chamamos de administração pública eletrónica, que hoje tem feito um grande caminho. Portugal tem sido um dos países, aliás, da Europa mais avançados na e-administration, na administração eletrónica, com um conjunto de facilidades dadas precisamente pela utilização da internet, de comunicação com a administração, de transmissão de documentos, de renovação de documentos e acesso a um conjunto de informações. E já agora, para terminar, há aqui um direito curioso, que é agora um direito de natureza processual, não um direito material, que é a ação popular digital e outras garantias. Portanto, reparem que a todos é reconhecido os direitos previstos na legislação referente à ação popular para a defesa da realidade e dos direitos que se podem exercer no ambiente digital. Portanto, no fundo, as pessoas podem se juntar não tendo um interesse direto, não tendo uma legitimidade direta, têm uma legitimidade popular, havendo um interesse difuso, ou às vezes também direitos fundamentais, podem, de facto, exercer esta ação popular digital para a defesa dos seus interesses, digamos, na vida em sociedade. Portanto, penso que há aqui um vasto conjunto de realidades que de facto nos deve fazer pensar e sobretudo, a mim faz-me pensar o facto de as coisas estarem sempre a mudar. Quando nós pensamos que já chegámos ao fim da história ou de que agora já não há mais nada para fazer ou para descobrir, porque já se sabe tudo, e a ciência já descobriu tudo, eis que aparecem novos desafios e coisas inesperadas, no caso da Europa, como é a guerra da Ucrânia, que ninguém pensava que no século XXI pudesse haver uma guerra de conquista à moda de Napoleão ou à moda de Júlio César, não é? Mas espero que não tenham o mesmo sucesso de Napoleão e de Júlio César no que respeita à invasão da Ucrânia. Julgo que não, pelo contrário, as coisas até que estão a correr mal para o invasor. Mas, de facto, a vida, ao contrário do que nós pensamos, está sempre a surpreender-nos. E, portanto, hoje esta matéria dos direitos humanos digitais, que não é apenas a questão do RGPD, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que, de facto, a Europa aprovou um regulamento muito importante em 2016, o Brasil também tem uma lei congênere, homóloga, mas não é só isso, as coisas, porque o RGPD não tem novos direitos fundamentais digitais, é apenas um regulamento para a proteção de dados pessoais em certas circunstâncias, mas não tem nada de novo, na verdade. Bem, em relação a Portugal não tem mesmo, porque Portugal, e já agora como português, orgulho-me disso, mas Portugal logo em 1976, quando não havia internet, não havia computadores pessoais, não havia telemóveis, mas Portugal já tinha, desde 76, um artigo, que continua lá, que é o artigo 35 da nossa Constituição, que já tinha normas, e tem, depois foram aperfeiçoadas, para a proteção dos dados pessoais contra o uso abusivo da informática. No sentido que a informática, usando os dados e não os dados sendo tratados de uma forma manual, correspondia a dois perigos acrescidos que era preciso os conjurar. O perigo de quê? O perigo de uma invasão de privacidade, de uma menor privacidade, portanto, no plano pessoal,
enfim, temos sempre no horizonte a distopia orwelliana do Big Brother, de 1984, mas não só isso, também o problema de a informatização dos dados pessoais poder pôr em risco os Estados democráticos no sentido de facilitar a concentração de poder em regimes que se podem transformar em regimes autocráticos. Felizmente que essa não é a experiência da digitalização progressiva da sociedade. Hoje nós não podemos viver sem o mundo digital. Aliás, como esta minha conversa comprova ao estar a falar convosco a esta distância de 5.000 quilómetros, por uma via digital, e portanto isso hoje é inevitável, não podemos fazer nada sem um computador, qualquer coisa que se faz é através de um computador, de uma ligação digital, mas de facto a Constituição Portuguesa desde 76, quando não havia computadores, nem havia internet, já tinha normas que no fundo anteciparam com grande presciência daquilo que seria uma realidade atual. Aliás, quando a União Europeia fez o RGPD em 2016, a União Europeia, nós em Portugal pouco tivemos que fazer porque já tínhamos esses direitos na Constituição em 76 e depois tínhamos feito já leis internas, primeiro a Lei 9/91 e depois a Lei 67/98, de desenvolvimento dos direitos à proteção dos dados pessoais informatizados consagrados no artigo 35 da Constituição. Mas, portanto, penso que do ponto de vista também da investigação, vejo que há muitos investigadores interessados em várias matérias, mas nesta matéria específica dos direitos humanos, penso que há aqui uma nova realidade, os direitos humanos digitais, que devem ser objeto de uma reflexão. Claro que hoje, para terminar, nós hoje vivemos uma crise em vários aspectos, no que respeita ao Estado, um Estado incapaz de se regenerar do ponto de vista democrático, porque é atravessado por populismos, por interesses pessoais, por capturas de interesses. Portanto, o Estado tem dificuldade em ser um Estado que se possa libertar de interesses que o capturaram, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, até do ponto de vista ideológico. Portanto, há uma captura do Estado segundo vários interesses, e isso é verdade, e isso dificulta digamos, degenera e torna mais pobre a própria democracia. Portanto, é preciso reagir, aumentando a capacidade de participação das pessoas. O próprio Estado Social também não está famoso porque se percebe hoje que há um mundo da economia privada que vai também competindo cada vez mais com aquilo que até há uns anos era apenas um aspecto da economia pública, sobretudo os setores sociais, da escola ou da saúde ou da segurança social. Hoje o setor privado faz o mesmo, mais barato e até melhor, e portanto o Estado vai perdendo terreno do ponto de vista da sua eficiência económica na prestação dos direitos sociais. Portanto, isso é uma evidência. Não creio que o Estado Social vá acabar, mas tem que se reinventar para colaborar melhor com o setor privado, no sentido de alcançar uma eficiência que a todos vai beneficiar. E depois também questões, não abordei agora aqui, embora tenha estudado muito isso nos últimos anos, questões relacionadas com a sociedade de risco que nós hoje vivemos e com a comunidade de risco, porque desde o 11 de setembro de 2001, e por outras razões, ou apenas por isso, nós vivemos hoje um contexto de maiores ameaças e riscos à nossa segurança, que não tem qualquer paralelo com aquilo que se passou no século XX. E, portanto, hoje muitas coisas da nossa vida estão condicionadas por novas medidas de proteção das pessoas contra atos terroristas, contra a cibercriminalidade, contra a pirataria marítima, contra a criminalidade organizada e violenta, transnacional, que é facilitada pela abertura de fronteiras no caso da Europa. O narcotráfico não dá sinais de abrandar, pelo contrário, ou o tráfico de armas, ou até o tráfico de pessoas, ou o tráfico de órgãos. Portanto, as ameaças não estão a diminuir, pelo contrário, estão a aumentar. E, portanto, também esse é outro mundo em que nós temos que reagir, mantendo o Estado de Direito Democrático, mas reequilibrando os direitos à liberdade e à segurança para continuarmos a ter liberdade e para continuarmos a ter segurança num novo equilíbrio que realmente procuramos encontrar. Portanto, esta é a minha contribuição neste fim de congresso, que desejo que tenha corrido da melhor maneira. Fui acompanhando assim esparsamente aqui e acolá, e dou-te meus parabéns à Universidade da Amazónia, a UNAMA, por esta iniciativa, também o IberoJur, o Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, em particular tenho uma saudação especial ao professor Fábio Veiga por esta lembrança. Eu já o conheço de cá de Portugal e também da Universidade Lusófona, onde também julgo que tem dado aulas, e também já nos encontramos uma vez, julgo que no Minho, e também tem as suas ligações também à Espanha, julgo à Universidade de Salamanca, se não estou em erro.
e, portanto, é com muito gosto que participo e tomo contacto com a vossa realidade, com a vossa universidade, e quem sabe no futuro se pode proporcionar uma visita ao Brasil. Eu tenho uma visita marcada agora em breve, no fim de maio, irei não a Belém, mas ao outro lado do Brasil, irei a Porto Alegre, vou à Unicinos, participar num congresso na Universidade de Unicinos, em São Leopoldo, perto de Porto Alegre. Portanto, é no sentido contrário onde vocês estão, mas noutra ocasião, quem sabe, poderá proporcionar-se uma possibilidade também de uma presença agora física, que não, é sempre melhor do que uma presença, digamos, telemática como esta. Mas, de toda maneira, aqui está, com muito gosto também conhecer a vossa realidade e poder acompanhar os vossos trabalhos. Muito obrigado e parabéns. Senhoras, eu vou de imediato já agradecer. Seria o normal ao professor Jorge Bacelar por toda a fidalguia que ele teve conosco e, sobretudo, já nesse avançado de horário, e aqui reiterar as minhas escusas iniciais com relação a um processo, professor Jorge, que é importante saber. Eu estive fazendo pós-doutorado na Faculdade de Lisboa ainda sobre a Concha, em algum momento anterior, trabalhando história do direito e a questão da constitucionalidade, sobre os aspectos do bloco de constitucionalidade. Tenho uma pergunta muito rápida, sem muito esforço maior, e digo porque afirmo a ser importante agora. Nós estamos, espero não demandar tanto para fazê-la, mas espero a sua paciência tê-lo com relação a respondê-la em condição dos colegas que estão em sala anexa e terminando uma logística realmente profunda de defesa de várias teses. Estava uma sala absolutamente repleta, porque Vossa Excelência é algo imprescindível, mas eles têm, claro, que uma ânsia muito grande por seus diplomas e a regularidade das exigências que fizeram com que estarão em breve, daqui a pouco,